Existe um movimento acontecendo na internet de que você deveria treinar para se tornar funcional ao invés de buscar estética, né? E que se você treina para ficar mais forte, para ficar mais funcional, de fato, a estética te acompanha. E eu concordo com isso na grande parte do discurso. Só que existe um pequeno ponto em que eu vou diferir da imensa maioria desses caras, que é na forma como se executa isso. Porque nesse discurso, muitos de vocês são passados para trás, são enganados com uma promessa de que você vai ficar extremamente forte, funcional, fazendo metodologias específicas, sendo que na verdade isso não acontece. Então, hoje eu vou mostrar para você aqui como acontece essa farsa do corpo funcional e como é que você pode escapar dessa porra toda e, de fato, se tornar um cara muito mais forte, com capacidades físicas muito mais pujantes e com uma estética também muito melhor. Pô, rapaziada, hoje viemos bem aqui, hein? Hoje viemos bem, estamos descansados. O braço direito tá mais forte que o esquerdo, hein? Saiu 12 rep limpa ali pro braço direito, braço esquerdo, coitado. Bancou o quê? 8 ou 9, eu acho. E o primeiro mito, cara, que eu quero desfazer com vocês aqui é que, assim, o termo funcional sozinho, ele não significa bosta nenhuma, tá? Para pra pensar, cara, o que significa o termo funcional sozinho? Não, nada, nada. O termo funcional, no teor da palavra, significa que algo funciona para outra coisa, né? Ou para aquilo que se destina à intenção de fazer algo. Então, vamos lá. Ter um corpo funcional para o jiu-jitsu significa que seu corpo ele consegue lidar com as demandas e capacidades exigidas no jiu-jitsu. Ter um corpo funcional para a corrida significa que seu corpo consegue lidar com as demandas e capacidades da corrida. Ter um corpo funcional para trabalhar como pedreiro significa que seu corpo consegue trabalhar com as demandas e necessidades. Enfim, você entendeu, né? Só que quando você retira o final da frase, você retira o para que fazer, o funcional ele vira um termo abstrato. E é aí que, porra, aí que vocês caem nessa, um monte de maluco tentando vender metodologia pra vocês. Ah, que exercícios, tais exercícios vão fazer você ficar funcional, porra, meu irmão, é aí que começa a mentira, aí começa a ladainha pra cima de vocês. Dito isso, se você quer ter um corpo funcional para alguma coisa, você precisa ter essa outra coisa primeiro. Mesmo que essa outra coisa seja simplesmente levantar da cama e fazer qualquer coisa, sabe? Viver a sua vida. Bom, esse já é um bom motivo para a imensa maioria das pessoas. Esse final deplorável já, meu Deus do céu. Cara, eu já aqueci aqui na primeira série de aquecimento, só com o peso do corpo, já deu ruim com o ombro, cara. Já deu ruim com o ombro. Vamos testar com que talvez seja a carga de trabalho ali, 10 quilos. Vamos ver o que que dá isso aqui, mas... Ah, confesso que tem uma coisa que me brocha, meu, esse meu ombro aqui. Porque... Cara, eu sempre tive um ombro meio ruim, né? E aí, no jiu-jitsu, tem uma engraçado, tem hora que melhora, tem hora que piora, mas tudo depende de uma série de fatores, né? Um exemplo do que é ser funcionar para uma atividade específica, quando a gente pensa, por exemplo, no próprio jiu-jitsu, a gente tá falando aqui de mobilidade e mais do que só isso, né, cara, de capacidade articular para lidar com que são as exigências da modalidade. Esse é um ponto que o cara tem que levar em consideração, com toda certeza. Uma coisa que eu já prevejo nos comentários é você falando, porra, usa estresse, trepa é coisa de chola. E eu não posso nem reclamar, porque fui eu que criei essa porra dessa cultura falando disso aí. 9 movimentos, o ombro
O ombro deu uma chiada fodida no final agora. Mas é do jogo, né? É do jogo. Inclusive, o segundo mito que eu quero desmistificar com vocês, cara, é que é o seguinte: a galera acha que pra ter um corpo funcional de fato, você precisa fazer um monte de coisa diferentona, um monte de exercício mirabolante, um monte de coisa que é fora do convencional, como se as coisas comuns elas não tivessem a capacidade de entregar essa funcionalidade que a galera busca. Só que é o seguinte, vocês têm que lembrar que a coisa mais funcional que tem, cara, é ser forte. Ter força, construir força é a coisa mais funcional que existe. E você não consegue trabalhar força não da forma adequada, quando você começa a fazer, primeiro, quando você não mantém o mesmo pool de exercícios construindo longitudinalmente. Isso porque, quando o assunto é força, ou qualquer capacidade que seja, você tem duas formas de construir essa capacidade. A primeira dessas formas é fisiológica. Quando a gente está pensando em força, a gente está falando do quê? Em maior área de secção transversa na musculatura, no melhor trânsito, na melhor capacidade de usar energia para contrair essas fibras musculares. E o segundo elemento aqui é coordenação. É o elemento neurológico. E aí a gente pode representar mais especificamente pela coordenação. Se você não trabalha longitudinalmente com exercícios, você não consegue desenvolver nenhuma dessas duas coisas. E aí que tá, quando você começa a fazer exercícios muito mirabolantes, com uma base instável, por exemplo, exercícios que não lhe permitem trabalhar sem a necessidade de ficar se preocupando. Equilíbrio, ao invés de simplesmente contrair a musculatura. Lembre-se que a musculatura só faz uma coisa, cara. Aliás, duas, né? Mas ela só contrai ou ela relaxa. Ela só faz essas duas coisas. Então a única função da musculatura é aproximar a origem de inserção, é encurtar, é ficar curta. É isso que acontece. Quando você dá um choquinho nela, é isso que acontece. Todos os elementos que a gente fala sobre construção de funcionalidade, a gente está falando o quê? Não. De conjugar essa capacidade de contrair a musculatura com elementos coordenativos. Então, quais musculaturas você vai contrair, quando você vai contrair, tudo isso, aí sim, tem o quê de funcionalidade muito maior. Mas não se esqueça, cara, que a construção de força é o básico do básico do básico. Mas vamos lá, vamos pra segunda série dessa jossa aqui. Aí, a parada do strap que eu comentei, né? Cara, isso foi uma das coisas que eu mudei na minha concepção, na minha opinião. Revisitei a minha opinião e mudei, cara. Eu era um cara que ia totalmente contra strap antigamente. Porque você tem que ser capaz de segurar o peso que você quer levantar e tudo mais. E, cara, por um lado isso faz sentido, tá? Mas por outro, na imensa maioria das vezes, principalmente quando você fala de exercícios compostos, você vai ter um elo fraco nesse exercício. Pode ser que esse elo seja muito fraco que os outros. Pode ser que não, que seja só um elo um pouquinho mais fraco que os demais. Quando você não usa strap, se o seu elo fraco for o antebraço, você deixa de trabalhar todas as outras musculaturas, todas as outras capacidades que você poderia fazer dentro do exercício, porque o seu antebraço vai falhar. Primeiro, ele é o mais fraco, e aí, com isso você não consegue colocar intensidade e capacidade em cima das outras musculaturas. Você não consegue trabalhar o que de fato você queria trabalhar. E qualquer que seja o exercício, seja essa barra fixa com peso, torna-se um exercício para antebraço, especificamente para construir resistência antebraço. Aí, meu irmão, ele vai ser um exercício bosta para isso. Ao invés de ser um ótimo exercício para dorsais, ele vai acabar sendo um péssimo exercício para antebraço. Então, qual que é a minha recomendação para você aqui? Use straps, tá? Use straps quando ele tá te limitando muito no movimento, podia conseguir realmente entregar o estímulo que você deseja entregar. Cara, use, sem galho. O que você vai precisar entender aqui? Você tá precisando usar strap, porque de forma nenhuma você consegue executar aquilo lá. Talvez seja interessante você fazer um trabalho extra, um trabalho à parte de antebraço. Essa é a diferença. Ao invés de você simplesmente ignorar o fato de que você tá usando a muleta, né, o strap como uma muleta da parada, você entende que está precisando usar aquilo nesse momento, mas aí você adiciona um trabalho de antebraço em algum momento para que, uma possibilidade futura, isso aqui deixe de ser obrigatório ser usado. Caralho, bichão. Porra, porra. Aqui, ó, mudança de planos, ó. Hoje eu ainda fazer paralela hoje. Não vai nem rolar, então vou fazer o seguinte, vou escolher alguma coisinha só pra dar um estímulo de tríceps, porque o ombro já era, rapaziada. Tchau e benção pra esse ombro aqui. Dá um descanso pra ele. A gente volta com isso no próximo treino, mas só pra não sair sem nenhum estímulo de tríceps, eu vou dar um estímulo de tríceps aqui e depois tocamos um treino normal. Uma pena. Queria mostrar paralela pra vocês. Gosto pra caramba desse exercício. Não sei se dá tesão de fazer, tá ligado? Mas é isso aí, bora pra cima. Aí, rapaziada, pra trocar, escolhi tríceps unilateral aqui na polia mesmo. Fiz umas séries aqui de preparação. Acho que essa carga aqui tá condizente. Em uma dúvida que geralmente vocês têm com relação à substituição de exercício, isso é muito supervalorizado. Escolha exercícios os quais você gosta de fazer, que, é claro, tem uns padrões de movimento que você quer trabalhar mesmo, né? Mas escolha esses exercícios e progrida neles, tá? Tente não girar muito,
e progrida neles, cara, vai progredindo. Os caras ficam, porque, porra, faz exercício em cima da cabeça, porque você vai atingir a cabeça longa, vai dar um estímulo maior na cabeça longa, porque vai estar mais alongado e tarará. Cara, na teoria isso é lindo, mas na prática, que diferença isso faz pro afegão médio, sabe? O cara comum, normal, que diferença isso faz, sabe? Na imensa maioria das vezes, nenhuma. Então, desopila dessa porra, escolha exercícios que você gosta de fazer, progrida neles e bora pra cima. E o terceiro mito, quando o assunto é força, funcionalidade e tudo mais, é o seguinte, cara. Muita gente vai tentar te vender, vai tentar te falar que o bom mesmo é você trabalhar apenas com exercícios livres, apenas com exercícios compostos, e que isoladores, sejam eles trabalhados em maquinário, sejam eles trabalhados em polia, ou mesmo compostos trabalhados em maquinários, vão ser perda de tempo, vão ser uma completa ineficiência do que é o trabalho. E, cara, eu vou te falar que isso não poderia estar mais errado, por mais que os argumentos que as pessoas trazem para defender esse ponto são muito convincentes quando falados com uma entonação bacana, que é de que as máquinas não produzem movimento real, entre várias aspas, né? Afinal, como a gente conversou aqui, o músculo, a única coisa que ele faz é contrair e relaxar. Então, ou ele encurta ou ele alonga, ele só faz isso. Mas que o movimento que a gente faz no dia a dia é um movimento complexo, ele é um movimento que envolve vários planos de movimento, tudo mais. É uma sequência coordenativa de coisas e que a máquina não consegue transmitir isso para você porque o fabricante predeterminou que se você vai fazer, eu tô fazendo esse tríceps aqui no livre, eu posso fazer qualquer coisa com ele aqui na polia, mas numa máquina, porra, eu só posso fazer aquilo que o fabricante falou que eu vou fazer, né? Eu só vou pela excursão funcional do movimento que o fabricante determinou. E as pessoas defendem isso dizendo que, porra, então máquinas são um lixo, porque você não tem esse movimento na vida real, afinal você não, enfim, você não tem esses movimentos tão característicos das máquinas ali no dia a dia. Só que, de novo, cara, isso é uma completa de uma bosta, uma falácia. Por quê? Quando a gente pensa no que é o trabalho do maquinário, a gente está pensando, primeiro, em trazer estabilização para o movimento. Isso faz com que você consiga trabalhar melhor força. Lembra? Melhor característica de funcionalidade é força. Segundo ponto, quando você tem um trabalho de maquinário, você consegue trabalhar muitas vezes musculaturas isoladas, pontos fracos. Pensa numa corrente, o anel mais fraco, né, o elo mais fraco sempre rompe primeiro. E quando você trabalha apenas com exercícios compostos, você não consegue trabalhar o elo mais fraco das coisas. Ou aliás, o elo mais fraco ele só é trabalhado mediante o trabalho geral das coisas. Você não consegue fazer um trabalho isolado para isso, diferente de uma máquina, de um aparelho, onde você consegue então fazer um trabalho isolado daquilo, seja para melhorar pontos estéticos, seja para melhorar a performance mesmo, cara. Bom, o que eu não entendo dessa galera, e talvez aí surja a minha insatisfação com a forma geral como é visto o fitness por aí, é que as pessoas me parecem querer se limitar. Elas parecem voluntariamente querer limitar a capacidade de pensamento delas a uma caixinha. Então, só vou usar exercícios compostos e todo o resto é um grande lixo. Ou então, não, eu só vou usar exercícios isolados e todo o resto é um grande lixo. E, cara, pra mim isso é uma visão burra da parada. Porque se eu tenho ferramentas, por que não usá-las, sabe? Por que não usar as melhores ferramentas que eu tenho para tudo? Então, usar apenas exercícios compostos e não usar nenhum isolado, cara, pra mim é loucura. Assim como o contrário também. E outro ponto ainda que a gente já falou aqui, né? Quando a gente tá falando de se tornar funcional para alguma coisa, essa alguma coisa ela envolve elemento coordenativo também. No frigir dos ovos, cara, você agachar com uma barra nas costas ou você agachar, sei lá, com uma barra livre nas costas, vai se agachar com um Smith, não traz tanta diferença na prática para o cidadão comum, sabe? O cara que só quer ficar funcional para a vida, sabe? Para carregar algumas caixas na mudança que ele vai fazer, para carregar uma sacola de mercado, enfim. Ah, beleza, então, Rodrigo, entendi 100% do que você falou, cara. Entendi que tem esses três mitos aí, mas como é que eu faço de fato para construir um corpo mais forte, mais funcional? Vamos lá. Primeiro ponto. Fique forte. Esse é o ponto mais básico de todos, tá, cara? O que acontece? Força
É o maior indicativo de funcionalidade geral que você pode ter. Aqui, como eu expliquei anteriormente, você vai ter dois grandes caminhos para você trabalhar essa força, para você trabalhar isso de forma conjugada, tá? O primeiro deles é o fator fisiológico. Então, aumentar a secção transversa da musculatura é um ótimo ponto para isso. Hipertrofia é um ótimo ponto para isso. Você ter mais tecido contrátil ali, te ajudando a mover pesos, tá? Isso é fundamental. O outro ponto é você aumentar a capacidade neurológica de produzir força. Aqui, eu tô falando para você principalmente de coordenação. Preste atenção na coordenação, cara. Então, quando eu falo coordenação, é o seguinte, a força ela é dependente da tarefa, da atividade, para você melhorar nela. Então, aquilo que você faz, você fica bom, você fica mais forte. Mas não necessariamente você vai conseguir transferir essa força para outras capacidades. Logo, logo, é fundamental que você. Ué, fundamental não é nada nessa vida, né? Mas é interessantíssimo que você escolha uma outra atividade para complementar essa tua musculação, cara. Como, por exemplo, uma arte marcial. Por que artes marciais são boas? Independente da que você escolher, tá? Você pode escolher qualquer uma. Independente da que você escolher. Porque elas têm um grau de imprevisibilidade muito grande, assim como outros esportes também, né? Mas quando você pega principalmente as artes marciais, já tem uma característica de segmentação através do peso corporal, do quão pesado esse cara é, e por si só, né, espera-se que quanto mais pesado, mais forte ele seja. Então você tem uma segmentação ali dentro das categorias, né, pensando em competição, mas aqui o ponto nem é você competir nada não, tá? Só para você entender essa ideia. Então, trabalhe força na musculação, trabalhe força em exercícios estáveis, trabalhe força em exercícios que lhe permitam fazer essa construção da melhor forma possível e trabalhe a coordenação, como você vai se tornar funcional para uma atividade específica fazendo aquela atividade. Tão simples quanto isso, tá? O segundo ponto, cara, é o seguinte: trabalhe as capacidades físicas complementares, tá? Então, pense em trabalhar força, mas pense no outro aspecto também, em capacidade cardiorrespiratória. Ao mesmo tempo, pense em velocidade, pense em unir essas coisas em potência. Vá construindo esse arsenal de capacidades, porque assim, da melhor maneira possível, você consegue entregar mais funcionalidade. Depois de falar sobre todos esses conceitos, né? Você já deve ter uma visão mais clara do que é isso na sua cabeça. Mas trabalhar capacidade vai te ajudar muito. Também o terceiro grande ponto, cara, é não permita com que elos fracos gritantes apareçam na constituição geral das coisas. Então, por exemplo, se você percebeu que o teu antebraço ele é um elo muito fraco em algum exercício específico, cara, trabalhe ele separado. Se você percebeu que você tem, se a sua lombar ela é muito fraca em alguma coisa, trabalhe ela de forma separada também, não dependa só de exercícios livres, a gente já conversou sobre isso, né, só de compostos. Se você percebeu que o seu alongamento, a sua mobilidade e flexibilidade, ela é uma bosta, meu irmão, trabalhe isso de forma separada. Entende? Faça essa construção e não deixe com que encurtamentos, com que musculaturas específicas ruins façam com que você tenha um elo fraco muito gritante, tá? O quarto ponto aqui é aprenda a manipular o seu peso corporal, aprenda a manipular o seu corpo, seja trabalhando alguns exercícios mais da calistenia, por assim dizer. Pô, fiz uma barra fixa agora há pouco, ia meter uma paralela, só que o ombro não deixou, entende? Entenda, encaixe esse tipo de exercício, mesmo que seja com sobrecarga. Isso te dá esse elemento coordenativo melhor, por mais que talvez, tá? Talvez, para você construir uma força geral, a barra fixa vai ser inferior a uma a força geral que eu digo, mas é uma força específica para latíssimo, né, para dorsais. Talvez a barra fixa seja pior do que você fazer uma puxada numa máquina específica, mas ela vai te entregar esse elemento coordenativo, entende? Você tem que saber mesclar essas duas coisas. E, cara, o último ponto, e também com relação a manipular o próprio corpo, cara, mobilidade é fundamental nesses aspectos. Outro ponto também, aprenda a mesclar da melhor maneira possível as ferramentas que você tem acesso, ao invés de simplesmente ficar agarrado em metodologias específicas de, eu só vou usar pesos livres, eu só vou usar exercícios compostos, não, só vou usar maquinários, não, só vou usar kettlebell, eu só vou fazer calistenia. Não, meu irmão, pegue e una tudo isso, aprenda a utilizar o melhor das coisas, sabe? Imagina que você pode escolher os melhores ingredientes para fazer um prato, uma refeição. Por que você vai escolher ingredientes piores do que os que você pode escolher, se você pode escolher todos muito bons, sabe? Então, aí que tá a magia, cara. Aí que tá a magia e a dificuldade de se montar um plano que seja coeso com tudo isso que a gente conversou, tá? Inclusive, se você quer que eu mesmo monte isso para você, organize essas variáveis para você construir um corpo com muito mais força, muito mais massa muscular, muito menos gordura, muito mais funcionalidade, também cheio de energia e com a testosterona no talo, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo blindado, onde eu faço toda essa montagem disso para você de acordo com a sua rotina, para que você possa ter
esse físico muito mais forte, muito mais funcional, sem precisar sacrificar aquilo que realmente importa, sem precisar viver uma vida de atleta, sem precisar viver uma vida impossível para você, você conseguindo aproveitar com a sua família, você conseguindo, cara, aproveitar a vida de forma geral e não precisar ficar vivendo como se você fosse um atleta de fisiculturismo, sei lá, que diabo os caras querem que você seja hoje em dia, pra você viver uma vida real, beleza? Bom demais. Primeira vez que eu uso essa flexora aqui também. Já tive que tentar achar a carga. Acho que eu achei. Caralho, bicho. 13 rep com essa carga. Tentar na... Vamos aumentar pra próxima. De novo, cara, eu nunca vou cansar de repetir pra vocês isso aqui, ó. Anotem, anotem o treino todo, as cargas, o que foi feito, o que não foi feito, para que você possa continuar progredindo sempre. Para que você possa, aliás, mais do que só continuar progredindo, né? Porque anotar ou não vai fazer com que você continue progredindo, mas vai te dar noção de como é que tá sendo o teu aproveitamento nos treinos com relação à qualidade, o que você tem conseguido executar, o que você não tem conseguido executar. Com relação a cargas também, para você não precisar ficar experimentando carga solta toda, todo o treino, né? Mas te faz também fazer com que você consiga manter um tom mais sério pro treino, saca? Eu gosto desse tom mais sério pras coisas. Um tom que você tá acompanhando a sua progressão, evoluindo. Isso isso faz com que você às vezes não perca tempo em coisas idiotas, porque assim, ó, cara, não existe nada pior do que você entregar esforço em alguma coisa que não te entrega resultado, sabe? E quando você metrifica as coisas, a tendência é que você tenha, aliás, não é tendência, a realidade é que você tem muito mais informação, e aí sim a tendência é que com mais informação você consiga extrair melhores conclusões e manipular as variáveis da melhor maneira possível para te entregar mais resultado. Inicialmente a ideia era fazer um hackzinho primeiro e depois essa flexora, mas quando cheguei ali, olhei, o hack estava sendo usado, eu falei, não vou esperar não. Aproveitar aqui no último treino, eu coloquei o stiff antes da extensora e me arrependi profundamente. Acabei perdendo a capacidade de executar os dois exercícios bem executados, sabe? Então eu vou inverter agora, deixar a flexora, talvez eu inverta para sempre, deixar a flexora antes e o hack pro final, que daí eu tenho a maior percepção de esforço pro final do treino, último exercício, últimas duas séries, e o que der deu, já era, fechou, vamos embora para casa. Tá louco, cara. Bom demais. Último do treino agora. Então, hoje fizemos elevação lateral, barra fixa. Depois era para ser paralela, trocamos por sessão de cotovelo na polia ali só para dar um estímulo pro tríceps, não deixar sem nada. Depois, rosca bíceps de costas para polia, flexora e agora o sexto e último exercício aqui, duas sériezinhas de trabalho para cada um, é o hack.
Caralho, meu irmão. Cara, essa brigadinha no final aqui, ela não parece nada, cara, mas puta que pariu. Que merda, velho. Agora só mais uma série. Vamos fechar pra baixo de 1h30 ainda. Tá dando 1h18 aqui, então só mais uma série, pô. Fechar em 1h23, por aí, 22, 23. Mas é inegável, chegou aqui nesse último exercício só o pó da rabiola. E talvez como primeiro exercício, cara, sei lá, nós estamos com 50 a cada lado aqui. O foda é que também cada hack é um hack, né, cara? Então, a dependendo da angulação, bota 50 quilos cada lado, 150 cada lado, sabe? Então é foda. Foram 9 reps na primeira série. Confesso que eu prefiro trabalhar com a zona um pouquinho mais baixa, cara. Porque 9 aqui já gera muito mais fadiga e acidose do que eu gostaria que gerasse. E aí você pega, por exemplo, o exemplo do treino de hoje, né? 6 exercícios, 2 séries de trabalho em cada uma, full body. Fizemos um trabalho completo do corpo aí. Cara, um excelente treino pra você. É claro, eu nunca recomendo que você copie as coisas, porque eu faço as coisas que eu faço porque eu tenho os objetivos que eu tenho e, enfim, eu já faço outras coisas que eu mesmo faço, por isso as coisas precisam se conectar, né? Sempre muito melhor você ter algo construído para você, obviamente. Você vê que o exemplo de hoje aqui, cara, é totalmente factível, você não precisa de nenhum equipamento difícil, diferente, estranho, todos exercícios fáceis de você conseguir executar no quesito técnico. E, cara, sentar a lenha neles, 6 exercícios, 2 séries cada. Para mim funciona muito bem essa média e bora pra última série do dia, né, cara? Vamos lá. Fizemos 9 na primeira. Tô esperando aqui o quê? Umas 7, né? 7, por aí. Tô meio cansadão assim, mas acho que 7 vai. Sei. 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 7, vambora. 8. Mais uma, bora. Mais uma. Agora sim. Caralho. Porra, fechou. É isso aí, última sériezinha no talo. O bom é que quando você conhece os limites do equipamento aqui, antes de começar, eu sempre testo. Antes de conhecer um equipamento novo, né? Eu sempre testo, ver se dá pra falhar nele, se não dá. Então, se falhar, você tava seguro. E o bom, aí ó, uma grande vantagem das máquinas em cima dos pesos livres é isso. Definitivamente eu não conseguiria chegar nesse grau de entrega num leg press. Num leg press não, leg press eu conseguiria. Num agachamento livre, cara. Justamente porque aqui me permite, numa máquina qualquer, me permite falhar. Sem precisar sacrificar, trocar minha vida por isso. E sem precisar ter que mobilizar mais gente pra me ajudar, a ficar no spot ali caso precise. Então, você vê, né, cara? Se você pudesse deixar uma lição, uma grande lição de tudo isso. Não limite, cara. Não se limite a ficar em pequenas caixinhas, né? De, só vou escolher tais exercícios, só vou fazer de tal jeito as coisas. Tente pensar e pegar o melhor que você consegue de todas as ferramentas disponíveis, pô. Isso é muito mais inteligente, diga-se de passagem, do que ficar escolhendo uma coisa ou outra. Veja as ferramentas que você pode usar, use as melhores que você conseguir, tenha os melhores resultados. Não tem nada muito além disso. Se você quiser que eu faça tudo isso pra você, meu link na descrição. Protocolo blindado, pra você ficar muito mais forte, com muito mais massa muscular, menos gordura, mais funcionalidade, mais energia, muito mais testosterona também. Primeiro, link da descrição.